Bom dia mais uma vez aos senhores, né? Mais um dia, graças a Deus, mais um dia limpo, mais um dia bem sucedido, né? Esforço, escolha, né? Tudo isso faz parte de um dia bem sucedido, né? Consigo mesmo, estando com os outros. Essa semana a gente está falando da prevenção para a recaída, PPR, né? A semana toda a gente vai trabalhar esse ponto. Tem gente que está saindo de ressocialização, né? Tem gente que está indo embora, daqui a pouco tá com a permissão aí, tá com de novo a família recebendo. Então isso é vitória e é bênção, mas né, sempre tem que ter isso na cabeça. Tem que tomar cuidado, porque senão essa bênção pode se transformar em maldição. Essa coisa boa, essa coisa legal pode se voltar contra você se você não se controlar. Você não ter o autocontrole do que você vai fazer, né? Ter o domínio próprio, né? Que a gente gosta de falar. Permanecendo sóbrio, né? Segunda-feira a gente falou sobre a administração dos sinais de recaída. Quais são os sinais? A gente sabe, às vezes, está na cara, é só querer enxergar, e é só querer aplicar o que eu já sei nesses sinais de recaída. São sinais. É igual estou de carro, semáforo na minha frente, sinal vermelho, pare, sinal amarelo, atenção. Os sinais de recaída são sempre sinal amarelo, lembra disso. Atenção, isso é perigoso, né? Eu sempre uso a figura da casca de banana no chão. Tá lá a casca, eu estou vendo ela. Eu não tenho que passar por cima e correr o risco de cair. Eu desvio. Então eu tenho que estar atento, administrar essa situação, saber por onde eu vou passar e aplicar todo o meu conhecimento. Vou pular aqui, vou passar por aqui, por ali. Né? Aí está implícito a ideia dos evites, né? Os evites vitalícios que eu gosto de falar. Ele está sempre, só recapitulando, para ele estar bem fresco na memória. Né? Evitar as pessoas, os hábitos, os lugares. Faz parte da prevenção à recaída, evitar pessoas, hábitos, lugares na minha vida adictiva, na minha vida que eu estava aprisionado. Né? Ontem a gente falou sobre liberdade, ainda que tardia, né? Fazendo um trocadilho com a bandeira de Minas Gerais, né? Que está escrito em latim lá, libertas, quais será também. Liberdade, ainda que tardia, que teve várias tentativas de se libertar que foram frustradas, né? A gente trouxe até uma alusão à história de Minas, à história do Brasil, mas só quando teve a independência realmente que teve a libertação. Então, nós podemos ter tentado várias vezes nos tornar independentes. Mas essa independência do quê? Né? Essa ideia, estou independente do quê? Independente para ficar sozinho, por fim, sem em mim mesmo? Né? Eu quero ser dependente porque eu tenho um Deus que é independente. A minha autossuficiência está na suficiência de Cristo. Né? Essa é a ideia. Tu está sempre ligado e eu preciso disso para ser livre. A prática do programa me torna livre. Agora, o caminho de volta é rápido, né? A história da recuperação e da recaída, da adicção. Eu vou ficando para trás se eu não trabalhar. Então, hoje, a nossa terceira conversa, a gente vai falar sobre os níveis de reabilitação. Né? Níveis de reabilitação, níveis. Reabilitação pressupõe a ideia do que? De crescimento, né? Ascendência. Os níveis, estou aqui, eu subo um degrau, estou aqui. Né? Eu já até subi no banco aqui, já falei assim, no começo, né? A gente está num degrau assim, ó. A gente não enxerga muita coisa. A recuperação vai ampliando os nossos horizontes. Chega uma hora que você está lá em cima, você enxerga tudo. Quando você está subindo o morro, você olha para frente, você só vê o morro. Vai subindo mais um pouco, vê o morro. Quando você chega lá em cima, que você vê tudo. Recuperação é essa que é a ideia. Eu posso até cair, mas levantando ascendente para cima. Níveis graduais, gradativos, né? Agora, a recaída, eu fiz até um trocadilho, tem os subníveis. Por quê? Porque é sempre para baixo. Sub é que está embaixo. Sobrevida, sabe? Então, sempre submundo. Quem falou submundo? Boa, Sérgio. Submundo, é o submundo. A droga, as nossas escolhas, é o submundo das drogas. A gente ouve sempre isso, né? É um mundo que é marginalizado, discriminado.
sabe? É rotulado. Então, é sempre para baixo. Aquela historinha da espiral descendente, né? Sempre para baixo. Subníveis da recaída. A gente vai ver que a recaída, o nível da recaída já é de degradação. Degradação física, mental e espiritual. Já é um nível. E se você. Os níveis da recaída, portanto, são subníveis. São sempre piores, né? Como falamos ontem, tanto a recaída como a reabilitação são processos dinâmicos e pontuais. O que é uma coisa dinâmica? Tem vários fatores que contribuem, tanto para eu ficar livre como para eu ficar preso, tanto para eu me reabilitar como para eu me escravizar de novo. Prática do programa, aplicação dos princípios espirituais, a minha oração, a minha busca, aí já entra o passo 11, a minha admissão, passo 1, reconhecimento, passo 2, entregar minha vontade, entrega, rendição, passo 3, né? Prontidão, humildade. A aplicação disso na minha vida é a dinâmica, é escolher com quem eu ando, é escolher o que eu falo. Às vezes é até escolher com a maneira que eu me visto. Tem tudo isso, está englobado. Minha expressão corporal, né? Uma atitude de desprezo ou indiferença, uma atitude de interesse, de atenção. É tudo isso dinâmico e pontual, ó, vai acontecer se você não fizer, né? Falamos do ponto de estrangulamento ontem, que é aquele ponto na recuperação que é perigoso, que eu estou começando a engrenar, mas aí eu começo a ficar cansado, né? O ponto da disciplina, eu começo a ficar cansado. Eu não quero mais trabalhar essas novas ideias, esses novos conceitos. Dá muito trabalho ser um cara certinho. Parece que eu virei bunda mole, né? A ideia parece que eu virei um bunda mole, agora tem que fazer tudo certinho. Pá, ser cordial, até gostar de quem não gosta de mim. É um monte de princípio, mas é isso, véio. Recuperação, reabilitação é isso. A vida proposta por Jesus Cristo é essa. Né? Amai os vossos inimigos, né? Chorar com os que choram, ligar com os que se alegram. Porque você ficar de boa só com quem te faz o bem é mamão, é fácil. Agora, o difícil é você saber viver no meio de cobra, no meio de escorpião. E saber como lidar com as situações. Ter uma palavra boa para falar, resposta branda, né? Uma palavra boa temperada com sal, uma boa intenção. Coração, de novo, né? Então, falamos do ponto de estrangulamento, ponto de disciplina e ponto de maturidade, né? Deixar para trás das coisas que eu fazia quando eu era moleque. Moleque, a gente aplica para a ideia da nossa adicção. Quando eu era moleque, era adicto, ideia de moleque mesmo, as coisas que eu fazia, os absurdos, as insanidades que eu pensava. Né? É pior que moleque até, né? Entendeu? Então, são processos dinâmicos pontuais onde os detalhes fazem a total diferença. É um detalhe, é uma escolha. Eu vou ou não vou? Eu faço ou não faço? Eu lembro até hoje, quando eu era criança, morava num prédio, morava no 11º andar, lá em Taubaté, no edifício Monteiro Lobato. E aí estava quase na hora do almoço, era férias, e aí eu fui brincar, né, com os amiguinhos meus de quando eu era pequeno, e a brincadeira nossa naquele momento, a adicção, mano, era jogar pedra lá de cima na galera, lá embaixo, nos carros. A gente desceu lá na praça, ó, pra você ver, o esforço para fazer coisa errada. Descemos lá na pracinha, lá embaixo, para pegar a pedra britada, escondida, já no bolso, subir. Subi lá em cima, subimos até o 12º, que era em cima do meu apartamento. Né? Aí eu falei, mamãe, eu tô indo lá brincar, tal. Ela falou assim, ainda tá quase na hora do almoço, Júnior. Ela falou assim, eu falei, não, mas não vou demorar, não. Eu lembro até hoje, ela falou, tá na hora do almoço. Eu já venho já. O que aconteceu? Nós subimos, o apartamento era vazio. Então, ó pra você ver que coisa. Esforço, de novo. Fui eu que desci lá na portaria, tinha um clavicular, né, com as chaves dos apartamentos vazios. Porteiro lá, o amigo meu enganou o porteiro, começou a falar, eu fui lá, peguei a chave escondida do apartamento 122. Subimos lá com as bolsas cheias de pedra, abrimos o apartamento vazio, trancamos, né? E aí a gente foi jogar pedra. Quando veio, dedaram, viram, né? O que o zelador fez? Travou o elevador. Então nós ficamos presos lá. E aí não tinha como, já era, filho, já era.
Aí eu lembro, por isso que eu trouxe memória, porque eu lembro até hoje, minha mãe me falou que não era para sair, que era para estar lá, aí almoçar, eu estou preso agora, eu lasquei. Castigo, surra, adicção, desde pequeno. Detalhes que fazem a diferença. Se eu tivesse ficado, se eu tivesse obedecido, eu não tinha me lascado naquela época. Eu lembro que eu fiquei de castigo um mês, eu apanhei, né? Que antes podia apanhar, né? Pai e mãe podia bater. Hoje nem isso pode mais, né? Nem isso pode mais. Então, os detalhes, isso já demonstrava o poder que o pecado podia ter sobre a minha vida, mesmo criança, sobre a nossa vida, né? Detalhes, detalhes fazem diferença. Na reabilitação integral, que é um processo, como eu disse, evolucionário para cima, ou na recaída, que é um processo involucionário, que é o contrário. Para frente, evolucionário, para trás, involucionário. A recaída eu volto para trás. Não há evolução na minha história. É um nível de degradação já. A recaída já é um nível. Degradação física, mental e espiritual, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, destituídos estão. Então, em algum momento da nossa história, da nossa trajetória de vida, nós estávamos destituídos, fora da graça, fora de uma vida de recuperação, de reabilitação integral, fora do novo e vivo caminho que nos é proposto diariamente. Mas em algum momento é isso que a gente vai ver agora, os níveis, fruto da minha escolha, que fique bem claro, fruto da sua escolha, ou não. A recuperação tem que ser fruto da minha escolha. Falamos ontem também. Não pode ser uma força imposta, uma imposição. Tem que ser uma escolha. Aí eu me esforço. Tá vendo? Não é força imposta, não é uma imposição que eu tenho que engolir. Não, eu escolho, então eu me esforço para isso. Eu encaro as minhas responsabilidades. Então, quais são os níveis da reabilitação integral? Primeiramente, recuperação inicial, cujo objetivo principal é aceitar e admitir a minha adicção, a minha problemática. Qual é o meu problema? O objetivo principal desse estágio inicial, o estágio que a gente está, vamos assim dizer, está aqui numa clínica. Qual que é o objetivo inicial da recuperação? É uma recuperação física, primeiro, recuperação física, você chega arrebentado, chega na fissura, chega na abstinência, aí você vai ganhando corpo, ganha uns quilos a mais, igual a Bíblia fala, fica nédio, né? Fica brilhoso. A ideia é, fica brilhoso, fica, né, parrudo de novo, pá, faz umas coisas. Recuperação física primeiro, recuperação dos danos físicos, aceitação e admissão da problemática da adicção. Você aprende ou você reaprende a funcionar sem as drogas ou sem o álcool, ou sem o seu vício de escolha, sem seu pecado escravizador. Essa que é a ideia da recuperação inicial. É o começo, os primeiros meses. Desintoxicação, né? Essa que é a ideia, aprender a viver sem, aprender a funcionar sem drogas e álcool. Então é a recuperação física primeiro. Recuperação média. O objetivo principal, alguns já estão. Mudança no estilo de vida, maneira de pensar, maneira de agir, maneira de falar. Mudança no estilo de vida. Uma mudança de personalidade, a gente conversou ontem. Os aspectos psicológicos que moldam meus pensamentos, moldam meus sentimentos e meu comportamento. Isso é personalidade. Quando eu estou querendo um novo estilo de vida, eu quero mudar quem eu sou. Ser lavado, ficar alvo como a neve, né? Ser purificado dos meus pecados. Então, me tornar uma nova pessoa, é nascer de novo, renovo de vida. Desenvolvimento gradual mental. Isso aqui não é de uma vez, eu sempre falo isso, ó, recuperação é devagar. Estamos falando de níveis, ó, primeiro inicial, depois médio, depois posicional. Então, mudança no estilo de vida, é a escolha, recuperação dos danos psicossociais. Aí que eu começo a mudar a minha mente e mudar minhas relações socialmente. A minha família, aí que é a minha família. Primeiro mês, pai e mãe nem liga. E nem você quer falar, muitas vezes. O que você vai falar? Né? Com o passar do tempo, né, as notícias vão chegando, né, pá, tal, e há a restauração dos laços, a família vem, dá um choque e tal, mas depois a restauração, a possibilidade da restauração. Então, está nesse ponto aqui, na recuperação média, que nos leva para a recuperação posicional. O que é posicional que eu coloquei aqui? Porque não existe recuperação final, meu irmão.
Se você achar que você está bom algum dia, quem está de pé, quem pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Então, esse conceito de recuperação final, então eu estou pronto. Meu, você está 10 anos limpo sem ter nem que recai, a gente vê isso. Mais até. Então, a recuperação, reabilitação, santificação posicional. Ó, eu estou me mantendo nessa posição todos os dias, só por hoje, todos os dias. Tem que ser novo, tem que ser essa ideia todo dia. Então, qual que é a ideia? O objetivo principal nessa recuperação posicional é a manutenção, a continuidade do que já foi conquistado. O que você já conquistou? Começa a comprar os bens materiais, os bens emocionais, né, relacionais, conquistas relacionais, começa a pizza da vida, começa a funcionar de novo, a engrenagem começa a funcionar. Eu entendo, igual o Paulo fala, eu começo a andar com aquilo que eu já conquistei. Começo a trabalhar as engrenagens da minha vida, né, nessa recuperação posicional. Eu já tenho as respostas de enfrentamento dos problemas, né? Eu não marquei ali, acabei de lembrar. 2 Coríntios 1:4. O seu Edson falou ele trouxe exemplo do isqueiro aqui esses dias. Eu ia falar o texto aqui, eu já tinha falado e ele falou, eu falei, não vou trazer outra coisa não. Ó, ele, louvado seja Deus Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso, Deus de todo encorajamento. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que, com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem pelas mesmas aflições. Então, Deus nos capacita a enfrentar as nossas aflições para que nós possamos, através desse conhecimento, dessa capacitação, ajudar os outros a passarem pelo mesmo problema. Passo 12, na cara. Levar a mensagem ao dia que fim da sorte. Por quê? Primeiro a prática, que eu estou praticando, que é a ideia principal do passo 12. Tá vendo? Não tem como fugir. Então, nesse ponto aqui, ó, manutenção, resposta de enfrentamento, desenvolver as coisas. Eu tenho resposta e eu ajudo as pessoas a responder também, porque eu passo para elas. Aconteceu isso com a minha vida, tem como. Há esperança, de novo, há esperança de recuperação, há esperança de reabilitação. Sempre há essa possibilidade. De novo, recomeço. Nesse ponto da recuperação posicional, o desenvolvimento de relacionamentos duradouros, eu reato os meus laços, de crenças nucleares adaptativas. O que é crenças nucleares adaptativas? Eu mudo meus valores, eu tenho a transformação, aquela coisa da metanoia, né? Metanoia é um nome feio, mas é isso, enfim, conversão. Eu estou andando para cá, eu viro um 180 para cá, eu mudo minhas ideias. Véio. Transformação da mente é isso. Eu me adequo, de novo, eu me adapto à vontade de Deus. E também eu continuo sóbrio e vivo produtivamente, que é a meta da recuperação posicional. Viver sóbrio, ter uma vida produtiva, trabalhar, conquistar suas coisas, voltar para casa, enfrentar as dificuldades, saber como responder a cada dificuldade. Recuperação, reabilitação integral, esses são os níveis dela. Inicial, médio e posicional. Por quê? Não existe recuperação final, porque o processo é contínuo e prolongado. Em contrapartida, contrariamente a isso, existem os subníveis da recaída, que isso aqui é o caminho fácil, meu irmão. Isso aqui é o caminho largo, como diz lá em Mateus 7. Isso aqui é o caminho largo. Aqui o caminho é estreito, é fino. Aqui a porteira está aberta, é fácil. É o caminho dos atalhos, é o caminho das facilidades, é o caminho da carne, que a gente gosta. Por quê? Porque nela, os subníveis são, primeiro, os fatores cognitivos permissivos. O que quer dizer isso aqui? É o que eu conheço, os valores que eu tinha antes, meus padrões antes, me influenciam até hoje. Se eu for lá buscar lá dentro como é que eu era antes, eu vou achar. As reservas, ó, reserva, legalidade, relaxamento. Se eu buscar dentro de mim o velho Neto, aquele cara que era putanheiro, aquele cara, perdendo a expressão, aquele cara que gostava de bagunça, de copo sujo, eu vou achar que ele está aqui dentro. Ele está aqui dentro. Só que eu não dou mais razão para ele. Porque ele não morreu, ele sabe nadar, então tem que afogar, mas ele sabe nadar.
Esse que é o problema. Então, ele vai estar sempre dentro de mim, sempre. Essa luta vai ser sempre. Por quê? Porque não existe recuperação final. O processo é sempre contínuo. Então, esses fatores cognitivos permissivos, eles influenciam minha vida porque eles são o quê? Intencionais. Nunca é acidental. Você maquinalmente trabalha ele. Você maquinalmente, você formula a sua saída. Você formula o que você vai fazer. Você não é nada à toa, não é nada ao acaso, não existe acaso. É sempre pensado, não existe coincidência. É sempre pensado. É sempre reservado, legalizado, relaxado. É um relaxamento natural, que é muito perigoso, cara. Com algum tempo de recuperação já, é a fase de estrangulamento, essa fase, né? Ah, eu já estou bem, já estou com um ano limpo, já eu posso tomar uma cervejinha. Coisa simples. Eu trabalho pra caramba, eu tenho dinheiro. Você tem. Tudo te é lícito, mas te convém fazer isso? Aí que vem a pergunta de novo, te convém? Né? Convém você fazer, pôr tudo a perder, pôr sua cara a tapa, se arriscar, você flertar com o perigo, você namorar o perigo, velho, paquerar. Pra que eu vou querer tomar cerveja, meu irmão? Tô tanto tempo limpo e eu gosto demais de cerveja, pra que eu vou tomar? Para tomar a primeira, querer tomar a segunda, querer parar mais dali, eu ia falar, Dantes, vou pegar uma pedra, pego o carro e vou atrás. É assim que acontece. Padrão. A gente vive de padrão, todo ser humano. Então eu tenho que fazer o autoexame, analisar os meus padrões. Senão, eu vou cair na indisciplina e na negligência. E como eu vou escapar se eu negligenciar tão grande salvação, tão grande libertação? De novo vou negligenciar? Vou ficar livre, vou ficar preso nisso? Primeiro subnível é esse, os fatores cognitivos permissivos. Segundo subnível, reintoxicação emocional. Primeiro começa na minha mente. A minha recaída começa aqui, ó. Eu não sei lidar com as minhas emoções, com os meus sentimentos. Não sei lidar, fica uma bagunça na minha cabeça. Inabilidade com os sentimentos e emoções gera aquela coisa de ansiedade, depressão, estresse, psicopatologia, doenças da minha alma, doenças da minha cabeça, comorbidades. Aí eu começo aqui, ó. Porque eu sempre falo o texto de Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda, pois, o teu coração. Eu não guardo meu coração, então eu adoeço. Eu fico doente. E eu me reintoxico, eu me intoxico de novo. A minha mente, o meu coração. As decisões do meu coração, porque eu não estou cuidando dele. Então eu vou e faço, porque eu não estou cuidando. E nos leva ao terceiro ponto. Reintoxicação emocional, primeiro, reintoxicação física. Eu vou para as vias de fato, vou beber, vou usar, vou me prostituir de novo, que é uma derrota formal. Aqui eu estou indo para a derrota. Eu estou indo para a derrota, estou caminhando, estou com o mapa da mina, a mina de sal, estou com a mina de sal, estou indo para baixo. Aqui, ó, é quando eu uso, velho. É a derrota formal. Agora estou lascado mesmo. Derrota formal. O retorno ao caos, retorno ao lixo, retorno à lama. Requer uma intervenção, uma reação estratégica e emergencial. Primeiramente, reconhecer que você recaiu e pedir ajuda. Né? Salmo 40. Esperei confiantemente no Senhor, e ele se inclinou para mim quando eu clamei por socorro, gritei, ajuda! Aí já está. Ó, para você ver os pontos. Esperei, esperança, perseverança, atitude. Confiantemente, eu confiei. E confiança é o que? Obediência. Clamei por socorro, reconhecer a minha impotência, que eu preciso de ajuda. Pedir, admitir. Aí vem o versículo 2. Ele ouviu, me tirou de um tremedal de lama, do fundo do poço. Me tirou do charco, ele pegou e puxou assim, ó. Colossenses 1,13. Ele nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. A ideia no grego, ele arrancou, igual raiz, você puxar, sai com tudo. Ele arrancou você do império das trevas. Ele me tira assim do tremedal de lama, do poço, do charco, e firma seus pés. Intervenção. Isso é divino, é sobrenatural. Só ele pode fazer. Só que o ordinário, o natural, é eu que faço, é eu que peço ajuda. O extraordinário é ele que faz.
O sobrenatural é ele que faz. Agora, o ordinário, o natural é eu que faço, é minha escolha. Senhor, me ajuda. Pede ajuda. Deus se manifesta nas pessoas. Me ajuda aqui, me ajuda aqui. Padrinho, pastor, quem quer que seja. Pode falar, Daniel. Sim, esse é um ditado, não está na Bíblia, né? Mas muita gente fala, o cair é do homem. Por quê? Porque o homem sempre cai. O homem sempre cai, né? Já se confunde na nossa mente, né? Tem que logo voltar, senão foge tudo, sequelas 1000. Então, eu sempre tenho que recorrer à intervenção divina. Né? Eu sempre tenho que pensar, é Deus quem pode fazer por mim, porque eu não consigo. Se você quiser pelas suas próprias forças, né? Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Então, os subníveis são esses, são quando eu permito as minhas reservas, quando eu sou influenciado intencionalmente, quando eu me reintoxico mentalmente, quando eu não tenho habilidade de gerenciar meus sentimentos e emoções, e quando eu vou para as vias de fato, minha derrota formal, para a gente matar. Tanto o processo de reabilitação como de recaída, e suas valências, né, suas características, suas forças, são intencionais. Eu sempre escolho ficar de pé. Deuteronômio 30:19, eis que ponho na vossa frente a vida e a morte. O que você vai escolher? Né? São intencionais e nunca acidentais. É eu que escolho sempre. A reabilitação, o caminho do bem, né? Ascendente, ela nos impulsiona a novos níveis de sobriedade, de fé e de racionalidade. Responsabilidade, eu quero novos níveis. Subida, subida. Enquanto a recaída nos limita, nos prende e nos condiciona. Eu sou condicionado. Eu tenho que fazer isso, porque eu sou limitado. Me fecho numa caixinha. Igual enlatado, igual sardinha enlatada. Eu fico condicionado ali, preso. A ideia é bem essa, da sardinha enlatada. Eu fico preso ali, ó. Tomo forma, a forma da latinha, preso no vácuo. Nos condiciona a subníveis de insanidade, desespero e irracionalidade. Ó, paralelo, sobriedade, insanidade, fé, desespero, racionalidade e irracionalidade. Qual você vai escolher? Pergunta simples, mas a resposta é difícil, cara. Por quê? Porque demanda uma escolha. Qual o estilo de vida que eu quero? O que eu quero para a minha vida? Fica essa pergunta para o dia de hoje. Que Deus abençoe o nosso dia. Amém?